E aí, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui. Quem que escreveu isso? O Lucas? Isso. Ô, Lucas, não é obsoleta não, tá? O que que acontece? A gente já viu isso daí com o scanf também e tem várias outras funções que tem essa coisa. Quando você tem uma função que ela é passível de ser insegura, significa que o pessoal já achou falhas nela e tudo, e um comportamento. Se não usar ela com muito cuidado pode gerar falha de segurança no seu programa, aí eles fazem uma nova implementação e em geral ela termina com underline S, né? Então tipo assim, fopen underline S, scanf underline S e por aí vai, que tem um novo protótipo. Então se você der uma olhada no scanf S, você vai ver que a gente não usa o scanf S igual usa o scanf, tá bom? Mas o que que acontece? Ela não é ANSI C. Eu já comentei isso com vocês desde o início, que o que que acontece? Eu dou sempre aula aqui usando o ANSI C, de forma a garantir que o seu programa compile no Windows, no Linux e no Mac. Tá? Essa é a diretiva que eu sigo. Mas eu estou cansado de saber que tem funções que têm implementações mais novas. Só que vocês têm que entender que vocês estão no início ainda, tá? E que é essa questão de compatibilidade, de funcionar em qualquer compilador, qualquer sistema operacional e tudo, é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Então eu não gosto de falar de alguma coisa que você vai tentar usar no ambiente seu, que eu não conheço. Né? Todo mundo vê que eu trabalho aqui o tempo todo no Windows, tá? Mas vamos supor que você trabalha no Linux, no Mac. Então eu não gosto de mostrar alguma coisa que não faz parte do ANSI C e você tenta fazer na sua casa e não consegue. Entendeu? Então, essa é uma das razões pelas quais eu não uso o FOpenS, eu não uso o ScanFS e por aí vai. Tá bom? Mas não preocupa com isso, não. Pode usar o FOpen normal. Se você estiver usando o Visual Studio, aí sim você tem que colocar aquele underline CRT Secure No Warning, igual você tem que fazer com o ScanF. Se você estiver compilando no Linux, ele não vai reclamar, tá bom? A menos que você coloque menos "-wall" lá, aí ele vai reclamar de várias coisas, dentre essas aí, né? Mas ele vai reclamar de outras coisas também. Mas é igual eu falei, é coisa que você vai pegando à medida que você vai programando, tá bom? Então não esquenta a cabeça com isso agora não. Coloca o underline CRT Secure No Warning e felicidade. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, gente. Seguinte, na aula passada eu não lembro quem perguntou. Quem perguntou não importa, né? Mas só estou enfatizando que eu não lembro. E a pessoa falou o negócio de abrir o arquivo duas vezes, com o W, tá? E, e eu gosto quando essas coisas acontecem porque a gente acaba trombando em situações que não faz parte do dia a dia. Igual, para mim, você não conseguiria abrir o arquivo porque ele travaria e tudo. E pelo menos foi assim que eu aprendi. E pelo que eu andei pesquisando aqui na internet, parece que é consenso que deveria ser assim, tá bom? Mas aí eu andei fazendo umas pesquisas e tudo e trouxe aqui alguns resultados para vocês. É, e no final das contas, a questão é a seguinte: o fopen ele não trava o arquivo, tá? Mesmo que a gente vai ver aqui alguns comentários do pessoal falando que ele deveria travar, igual eu achei que deveria travar também. Outras pessoas falam que não e tudo, mas deixa eu mostrar cada uma dos posts aqui. Uma das coisas que é importante quando a gente procura ajuda na internet é a gente filtrar, né? Porque tem muita gente que fala um monte de bobagem e você fala, não, isso aí não faz nenhum sentido. Então eu vou filtrar para vocês algumas coisas aqui, vão lá. Aqui, ó, o que esse cara está tentando fazer? Ele está tentando abrir dois arquivos com W. Tá? A mesma coisa que alguém pediu na última aula aí, que eu não lembro o que era. Quem era? Apesar de ele ter escrito diferente,
O que ele está tentando fazer aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Então ele abre o arquivo aqui, myText, coloca o descritor no F, depois ele tenta abrir de novo e coloca no F1, tá bom? Aí ele vem, escreve aqui e tudo. Né? Aí aqui o pessoal comentando e tudo, aí tem umas coisas aqui que não tem nada a ver com a resposta para a pergunta em si dele, né? Tipo isso aqui, ó. Não se esqueça do F-close, né? A gente já... Vou adiar, viu, Vitória? Então, assim, a gente já viu essa questão do F-close, que não pode deixar sem, mas o objetivo do código do cara aqui é igual esse código aqui, tá horroroso, entendeu? Eu não trouxe ele aqui para mostrar para vocês exemplo de como programar, não. Porque isso aqui é claramente um código que vocês não deveriam fazer. Isso aqui está muito ruim. Tá? Então, tá faltando aqui várias coisas, tá faltando F-close, mas não é esse o objetivo. Tá? Não é esse o objetivo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha só, essa daqui é a resposta. Isso aqui tem muito pouca resposta, mas essa daqui tem 12 votos positivos, né? Ó, tá falando o seguinte, se você tiver dois arquivos abrindo o mesmo arquivo, apontando para o início do arquivo, um deles sobrescreve o outro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês esse comportamento, porque eu escrevi ali, eu fiz os testes e tudo, e aí eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos lá. Note que o file pointer são normalmente... como é que será a tradução? Bufferizado é uma palavra ruim, eu não sei, mas é assim, é que ela tem um buffer, tá bom? Ela tem um buffer. E aí o que acontece? Quando você fecha o arquivo da flush, é que ele efetivamente vai escrever as coisas, tá bom? Então aqui, ó, desde que você não faça nada, né, o sistema vai finalizar a sua aplicação e o resultado depende da ordem com que você fecha os seus arquivos, tá bom? Na verdade, como o cara aqui não deu fopen, ele está falando, ó, o resultado vai depender da ordem com que o sistema vai fechar. Se o sistema fechar o F primeiro, é um resultado. Se o sistema fechar o F1 primeiro, outro resultado. Tá? Então é isso aqui que o cara quis dizer. Aí ele coloca aqui a questão do A, que não interessa, mas a questão dos processos e das threads é que elas são mais importantes aqui para a gente. Então é o seguinte, se você abrir dois arquivos no modo append, que não é o que a gente está abrindo, você verá resultados diferentes. Tá? Mas você precisará usar o flush e tudo. E aí no final das contas é o seguinte, ó, escrever para o mesmo arquivo de diferentes processos ou threads fará, você tem que ter mais cuidado, tá? E colocar alguma forma de travamento, que é o que a gente achou que iria acontecer na última aula e não aconteceu, tá? Aí esse cara aqui embaixo escreve bobagem, tá? Então essa resposta aqui tanto é que ela está com zero, não tem nada a ver isso aqui, então isso aqui é a parte da filtragem, tá? Então no final das contas aqui é o seguinte, era de se esperar que se eu abrisse o arquivo de novo, que ele não fosse conseguir. E a gente viu que consegue, aqui o cara está falando justamente que consegue, e o cara das 12 respostas aqui, dos 12 positivos, falou o seguinte, olha, você vai realmente conseguir, mas o resultado depende da ordem com que você fecha os arquivos. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Entendeu? Stack Overflow ajuda, mas tem que tomar cuidado. Sim, por isso que eu filtrei para vocês aqui, tá bom? Então eu estava fazendo uns testes mais cedo aqui para poder mostrar para vocês. Então olha só, vou abrir esse mesmo arquivo aqui, o código do jeitinho que estava na aula passada. Tá? Eu só adicionei essa questão de erro aqui, mas é mais para acrescentar informação do que propriamente dito para fazer o teste. Mas vamos lá. Olha só, eu vou abrir o arquivo aqui chamado João2. Beleza, e eu vou escrever Leandro. Opa, peraí que eu modifiquei o arquivo aqui, o negócio de alguma forma. Deixa eu consertar aqui.
que era? Ah, tá. É isso aqui. É porque eu estava fazendo testes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Estava fazendo teste aqui mais cedo, acabei deixando o trem errado. Então aqui, ó. Escreveu Leandro, lembrando aqui, né, que ele conseguiu abrir, isso aqui é lixo. Aí agora vai abrir de novo, tá? Então ele tem um novo descritor, tá? Vai escrever Maia. Aí é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês o arquivo aqui, ó. O arquivo não tem nada. Então eu tenho um lugar que escreveu Leandro, uma abertura que escreveu Leandro e uma abertura que escreveu Maia. Aí olha só. Eu vou fechar primeiro o meu arquivo, que é o que escreveu Leandro. Aí olha só o que vai acontecer. Só fechei ele por enquanto. Ó, o Leandro está aqui. E agora, se eu fechar o outro, olha o que apareceu. Maia comendo as 4 primeiras letras do Leandro. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, invertendo os dois. Ó. Observe que a escrita é feita exatamente na mesma ordem. O fechamento é que é feito de maneira diferente. Então agora eu vou fechar o 2 primeiro. Aí aqui, ó, escreveu Maia. Agora eu vou fechar o 1. Leandro. Tá vendo? Então, essa resposta desse cara aqui, ó, tá correta. Tá? Essa daqui, ó. O que o cara fala é o seguinte, olha, você realmente vai conseguir abrir, você vai ter os dois apontando para o início do arquivo, então vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Imagina que seu arquivo é esse. Tá? Aí o que acontece? Quando eu abro o primeiro arquivo, o descritor do arquivo está aqui, ó, apontando para o início dele, o cursor. Aí eu venho e escrevo Leandro. Então vou colocar aqui, ó, de laranja só para mostrar que é esse cursor aqui, ó. Vem e escrevo Leandro. Beleza. Aí eu vou e abro o arquivo de novo. Aí, na hora... Deixa eu apagar aqui, que agora meu cursor está lá na frente, né? Cadê? O meu cursor está aqui. Aí eu abri o arquivo de novo. Meu cursor agora está aqui. E aí eu vou e escrevo Maia. E agora meu cursor está aqui. Só que acontece que nenhum dos dois escreveu no arquivo propriamente dito. Eles escreveram lá no buffer. Tá? Então, se eu fechar o Maia primeiro, o que acontece? Ele escreve Maia, depois na hora que eu fecho esse laranja aqui, ele escreve Leandro e sobrescreve. Se eu fechar esse aqui primeiro, ele escreveu esse, e depois, quando eu fecho esse, ele vem aqui, ó, porque ele mexeu no início do arquivo, né, e troca essas letras. Tá? Então, ele abre o arquivo, deixa todo mundo escrever, vamos dizer assim, mas cada um está apontando para um lugar diferente, tá bom? Depois eu olho isso, Vitória. Deixa eu explicar um negócio da aula passada aqui. Tá bom? Se eu esquecer de olhar isso daí, você me relembra. Então, essa daqui é uma das razões pelos quais nós temos esse comportamento que eu acabei de mostrar para vocês e que o cara escreveu aqui. É porque realmente você pode abrir o arquivo, 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Só que cada vez que você abre o arquivo, ele tem um descritor com um cursor diferente. E o resultado final depende da ordem com que os flushes, né, que é a escrita propriamente no arquivo, acontece. Ah, então, beleza, resolvido a questão da ordem aqui, agora a gente consegue entender exatamente o comportamento. Mas isso não explicava por que eu conseguia abrir os arquivos. Tá? Porque o consenso para mim é que eu não, na verdade não é o consenso, né? O que eu tinha em mente é que eu não poderia abrir o arquivo 2 vezes, então eu continuei pesquisando. Lembrando que a resposta desse cara aqui está correta. É exatamente isso aqui que acontece, tá bom? Aí vamos lá, fopen, outra coisa aqui. Aí o cara está falando, e se eu abrir o arquivo fopen, tem alguma maneira de reabrir o mesmo arquivo, mesmo ele já estando aberto e tudo e tal? Aí olha só o que acontece. O cara vem e fala, ó, não tem problema
se você lê. Tá, beleza. Isso daí é o que a gente já tinha em mente mesmo. Eu já tinha explicado para vocês que você pode abrir o arquivo para leitura quantas vezes você quiser. Então isso aqui não acrescenta em nada, tá? E essa resposta aqui, que é a mais votada, não acrescenta em nada, porque isso aqui a gente já sabia que podia fazer. Agora, o mais interessante está justamente nos comentários da própria pergunta. Tá? E aí o que acontece? O cara fala que talvez isso dependa do sistema operacional. Então, para quem olha essa resposta aqui, a gente não sabe se esse comportamento de não travar ele é igual no Windows, no Linux e no Mac, né? Ou outros sistemas operacionais e tudo, tá bom? Aí o cara fala assim, ó, se você quer múltiplos offsets, que é isso aqui, ó. Cadê o meu desenho? Que é isso aqui. Se você quer múltiplos offsets, você tem que usar o mmap, tá? Mas isso depende também do seu sistema operacional e tudo. Você pode associar com endereço de memória. Aí o outro cara veio e fala assim que isso é uma recomendação muito ruim, né? Que você não deveria fazer isso, tá? E pronto. Então, no final das contas, esse post aqui é porque eu vi vários, tá, gente? Eu trouxe 4 aqui para acrescentar algumas coisas para vocês. Então, isso aqui não é nada demais, a gente já sabia. E o que o cara trouxe aqui de interessante é que isso talvez dependa do sistema operacional e que você tem que talvez usar alguma coisa aqui com um mmap e por aí vai, tá bom? Aí eu comecei a fazer umas pesquisas mais direcionadas. Eu perguntei o seguinte, e se eu quiser travar o arquivo? Porque eu já vi que não está travando, né? Então, o motivo pelo qual eu consigo abrir várias vezes é porque não está travando. Aí eu perguntei, e como que eu faço para travar então? Tá bom? E aí o cara vem aqui, ó, e a informação mais importante de todas, né, é essa daqui, ó. O cara está discutindo entre um e o outro, mas isso aqui não é interessante, tá? O mais interessante é isso aqui, ó. É impossível de usar fopen, que é o que a gente está usando, de maneira segura quando escrever em um arquivo num diretório que é escrito por outros usuários através de um link simbólico ou porque isso pode gerar, né, vulnerabilidade ou condições de corrida. Se não tem a opção ou exclusive, né, que isso aqui é open exclusively. Então, abrir de maneira exclusiva, só você pode usar. Você precisa, né, se você precisar usar o stdio, no POSIX, que nós não utilizamos, tá? No caso aqui eu não uso, né, que eu uso o Windows, tá? Se você precisa de usar o stdio em sistemas POSIX, é melhor usar o Open ou o fdopen, ao invés de chamar o fopen diretamente, que é o que eu estou usando. Aqui, ó. Agora, para travar, depende do que você quer fazer. No POSIX, não é obrigatório o travamento como no Windows. Observe que na resposta dele, ele sugere que o Windows já deveria travar obrigatoriamente. E não é o que acontece, tá bom? E aí ele continua aqui, ó. Se você quer assegurar que é um novo arquivo, não sei o que, mas ele está falando aqui, ó. Use ou exclusive and no follow, tá vendo? Só que essas opções aqui, elas só pertencem ao Open. O fopen não tem, tá? Então, é o seguinte, se você usa fopen, aparentemente, no Windows deveria travar, e nos sistemas baseados no POSIX, não é obrigatório travar. Mas a gente viu que no final das contas não trava nenhum, tá? E para você travar, você precisaria usar essa opção Open Exclusively, que faz parte do Open e que não é disponível por padrão no Windows. Aí eu fiz uma pesquisa mais direcionada. Eu falei, e se eu quiser travar no Windows? Tá? Eu não quero travar no Linux, porque o cara aqui, ó, fala do Linux, tá? Aí aqui embaixo o cara mostra outras coisas. Esse aqui também é interessante, só que acontece que a gente não tem essa função aqui, ó, flock e tudo, porque isso daqui é dependente do POSIX, que não é o que a gente está usando. Né?
E aqui o cara fala como que ele faz para travar no Windows. Observe como que ele faz para travar no Windows aqui, ó. Ele usa o Open, é uma base de sistema, tá? Antigo. Então, o Linux foi montado em cima dele, tá? Então, é uma coisa mais do passado aí, mas a origem em si é muito utilizada ainda como referência. Tá bom, Vitória? Então, era assim, tá? E aí depois o Linux foi montado em cima dele, aí tem várias coisas, tem FreeBSD, aí o Mac veio em cima do FreeBSD, tem um vamos dizer assim, uma história de atualização dos sistemas operacionais aí, tá bom? Mas é o seguinte, o que eu quero trazer aqui? Aí o cara quer fazer a questão de travar tanto no Windows quanto no Linux. E aí o cara falou, ó, esse código aqui é para o Windows, esse código aqui é para o Linux. Só que ele usa no Windows o Open que não tem. E aí ele inclui o File Control aqui, ó, que não faz parte do padrão que a gente usa. E aí um maluco aqui embaixo veio e fala, olha, cara, você tá se aventurando aqui, ó, tá vendo? Vendo? Eu temo que você está se aventurando em terras de não portabilidade, ou seja, o negócio não vai funcionar em qualquer lugar, não. Essa que é a mensagem aqui. E aí ele fala, se você está utilizando o Ciguin, que emula a API Unix no Windows e tal, ó, eu sugiro que você use duas versões. E aí eu continuei pesquisando e vi que no Windows a maneira correta de usar é através de file lock, tá? Então, assim, eu gastei esses minutos aqui para mostrar para vocês o seguinte. Abre o arquivo pode ser aberto quantas vezes ele quiser. O próprio post aqui, de um cara que parece que entende, ele fala que no Windows deveria travar. Eu também tinha esse sentimento, tá? Que no Windows deveria travar. Só que esse negócio aqui é muito antigo. De repente ele travava nos Windows antigo mesmo e não trava mais no novo. Entendeu? Eu não tenho essa resposta para vocês. Observe que o negócio é de 10 anos atrás. E eu realmente tinha um sentimento de que travava. Eu não tirei esse negócio da minha cabeça, não. Eu acho que eu já tentei fazer coisas desse tipo. Mas o fato é que aqui não está travando mais. Então talvez tenha mudado com o tempo. Tá? E depois de alguma versão do Windows aí ele deixou de ser obrigatório o travamento, igual no POSIX não é. Então pode ser esse daí o resultado. Porque o cara escreveu aqui claramente, cadê o cara aqui? Aqui, ó, deixa eu ver. Esse aqui, um cara que parece que entende, ele escreveu claramente, olha, era para travar no Windows, tá? Travar é não deixar você abrir de novo, Vitória. É o problema que aconteceu na aula passada que a gente está discutindo. Você abriu um arquivo para escrita, você não deveria conseguir abrir ele de novo para escrita. Deu? Foi alguém Entendi. que... Você Hã? tinha falado assim, entendi. O que você tinha falado assim agora. Tipo assim, a gente pode abrir um arquivo para escrita e aí, sem fechar ele, abrir ele para leitura. Aí, tipo, dá para abrir para leitura, mas não deveria abrir para escrita, porque senão dá esse problema que você tinha É falado. isso, você não deveria conseguir abrir para escrita novamente. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, estou gastando alguns minutinhos porque eu fiz essa pesquisa aqui porque para mim estava na minha cabeça de que eu não ia conseguir abrir. Tá? Eu não sei de onde que eu tirei essa informação, eu não sei se eu tinha esse comportamento no passado e agora, como eu uso o Windows 10, isso mudou. Eu realmente não sei. Tá? Não sei de onde vem isso daí. Mas o fato é que tudo indica que no Windows ele realmente deveria travar. E não está travando mais. Então pode ser que mudou isso daí com o tempo. Tá? Então, por Não tô garantia, falando. fecha o arquivo, é isso. Como é que é? Então, tipo, por garantia, você fecha o arquivo. Não, não é Só... nem questão de fechar o arquivo, é questão de abrir com o W e abrir com o W de novo. É isso aqui, ó. Então, antes de abrir com W de novo, você fecha o de cima. Mas se você abrir com o W de novo, tendo fechado o outro, é a mesma coisa de abrir de novo, né? De criar de novo. Que abrir com o W destrói o conteúdo do seu arquivo. Lembra? Certo. Né? Então, se você abrir, escrever um tantão de coisa, fechar e depois abrir de novo, tudo que você fez antes você perdeu. Mas por que eu gostaria de escrever ao mesmo tempo, no mesmo arquivo, sem Então, fechar? você não deveria.
É porque alguém perguntou isso aqui na aula passada. Eu não lembro quem perguntou. E aí eu fui atrás da resposta. Para mim, a pessoa não deveria estar fazendo isso aqui. O cara que escreveu aqui, ele falou: olha, você não devia estar fazendo isso. Entendeu? A questão é, a resposta é, você não deveria estar fazendo isso. Mas como alguém que eu não lembro levantou essa questão na aula passada, a gente tentou fazer e o comportamento foi diferente do comportamento que eu previa, eu fui saber por quê. E aí eu estou trazendo a resposta para vocês. Entendeu? Entendi. Mas a regra continua a mesma. Vocês não tem que ficar abrindo o arquivo para escrita várias vezes, não. Por conta disso aqui, ó, vai dar bagunça. Beleza? Beleza, obrigada. Tranquilo? Quem perguntou isso semana passada, se tiver aí, só falou, fui eu, e, e responde aí se está esclarecido. Ah, fui eu. Bom saber que tem toda uma lore por trás desse F-Open. Entendeu? Porque vai ver esse negócio aqui mudou com o tempo, mas eu realmente não achei essa resposta aqui não, tá? Quando que mudou, tudo sugeria, tudo sugere que no passado travava, e eu realmente tinha esse sentimento, mas agora não trava mais, tá? Não trava porque tá na cara que não trava, porque eu já testei aqui, né? Então a gente viu que não trava. Agora como que trava? Aí é com file lock, aí é uma coisa específica, do jeito que você faz no Linux é diferente do Windows, que aí não tem portabilidade e tal, e aí é coisa mais para frente. Tranquilo? Então essa é uma das coisas. Outra coisa tem a ver com o exercício que vocês fizeram. Várias pessoas enviaram a mesma dúvida, então eu deixei para responder todo mundo aqui junto, tá? Então, antes de responder essas que estão aqui no chat, eu vou responder as do e-mail. O que acontece? Vamos lá. Alguém mandou essa figurinha aqui, tem a ver com a resposta, tá? A pessoa virou e falou assim: olha, eu achei isso aqui na internet e tal, e tem escrito o negócio do mau uso e do bom uso, e aí o cara tem razão, não tem? Na verdade, não é bom uso e mau uso. Tá? A questão é o seguinte: é se você sabe ou não o que você está fazendo. E aí eu vou explicar para vocês. O FEOF, que é File End of File, o que ele faz? Ele não move o cursor do seu arquivo. Então significa que ele só vai retornar verdadeiro se você já tiver chegado no final do arquivo. Só que as funções que manipulam o cursor do arquivo, elas são as funções de leitura e de escrita. Então você pode chamar o file end of file quantas vezes você quiser, que ele não modifica a posição. Então existe uma flag, que é um cursor, né? Que a gente já viu, que é o EOF, que é o marcador de chegou no final do arquivo, end of file. E quem altera esse cara é uma leitura. Então, um fscanf, um qualquer coisa de leitura. E aí eu vou explicar para vocês a diferença desses dois aqui, e do mau uso e do bom uso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês fundamentado no FEND-OF. Vamos ler aqui, ó. Você tem que saber o que você está fazendo. Então é o seguinte, ele verifica o indicador do fim do arquivo e tudo, e aí vira e fala assim, olha, se o indicador está no stream, ele está determinado e tá, e por aí vai. Mas a informação mais importante é essa daqui, ó. Esse indicador é geralmente estabelecido por uma operação anterior no stream que tentou ler ou passou do final do arquivo. Então, vamos voltar aqui nessa figurinha. O que está acontecendo? Se você chega e testa, não chegou no arquivo, então você está aqui, ó, no final do arquivo. Deixa eu voltar no meu desenho. Você está aqui, ó. Isso aqui, teoricamente, você não está no final do arquivo, você está nessa posição. É se você tentar fazer uma leitura aqui, ó, que ele vai falar, opa, final do arquivo, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? Você tentou ler, não está no final do arquivo.
Então ele imprime, tá? Porque ele leu e imprimiu. Aí ele vem fazendo isso aqui. E o que ele está mostrando aqui, que tem a ver com a pergunta dos e-mails de vocês, é que parece que o último cara acontece duas vezes. Na verdade, não é porque ele acontece duas vezes. É porque você deu um F-scan F, tá? Por isso que é muito importante entender o que está acontecendo. Você veio aqui, ó, o seu arquivo tem 10, 20, 30, 40 e 50. Não tem duas vezes os 50, não. Aí você veio aqui. Então vamos fazer correto até os 50 para a gente entender. Chegou no final do arquivo? Não. Aí ele vem aqui e leu os 50. Aí na hora que ele leu os 50, ele posicionou aqui. Não chegou no final do arquivo ainda, tá? Porque ele leu os 50, mas não teve uma tentativa que faz com que ele alcance o final do arquivo. Ele só passou dos 50, tá bom? Então ele veio e imprimiu os 50. Aí ele veio aqui de novo. Aí virou e falou assim, chegou no final do arquivo? Não chegou no final do arquivo. Aí ele vem e tenta fazer uma leitura. Só que na hora que ele tentou fazer uma leitura, ele não conseguiu. E aí a gente já sabe o que acontece quando um scanf não consegue processar a entrada. Qual que é a resposta, gente? Retorna um valor. Como é que é? Eu não escutei. Ele retorna um valor que indica o erro? Tá, mas ali no caso o cara não está testando o erro. O que acontece com as variáveis que você passou para o scanf quando ele não consegue processar a entrada? Elas mantêm a mesma? Continua mesmo? Continua a mesma. Tá? Essa é a resposta, continua a mesma. Então o que vai acontecer? Quando ele leu os 50, é porque deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Draw. Deixa eu fazer uns desenhos aqui. Mas eu não consigo ampliar, mas tá bom. Seguinte, vamos rabiscar aqui. Na hora que ele leu os 50, ele tá parado aqui, ó. Não tem duas vezes 50 não, tá, gente? É só porque eu quero mostrar para vocês. Então ele leu os 50, não alcançou o final do arquivo, retornou com sucesso. Quando ele volta aqui, fim do arquivo. Não, não está no fim do arquivo. Aí quando ele faz essa leitura e ele está no final do arquivo, o fscanf falha, tá? Porque ele não conseguiu ler, então o fscanf falha. A sua variável n não é alterada. Como a sua variável n não é alterada, imprime o mesmo 50 que já estava lá. E aí, quando ele volta aqui, aí sim o file end of file dá verdadeiro e aí ele sai. Então, na verdade, ele imprimiu 50 duas vezes. Não é porque ele leu 50 duas vezes. É porque leu 50 uma vez, falhou na leitura e você não testou. Tá? Então, essa que é a razão. Não é mau uso e bom uso. É você sabendo o que você está fazendo ou você não sabe o que você está fazendo. É isso, tá? Pessoal, eu não entendi muito bem, não. Tipo assim, se o arquivo ele acaba ali no 50, quando ele passasse dos 50, já acabou o arquivo. Então, mas ele acabou de ler os 50. Ele acabou de ler. Ele não sabe que ele chegou no final do arquivo. Ele só sabe que ele chegou no final do arquivo quando ele tentar ler e não conseguir. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Quem altera o end of file é uma tentativa anterior de leitura, entendeu? Então, ele foi e tentou ler os 50. Vamos imaginar que eu tenho aqui os arquivos. Ó. Vou fazer o desenho para vocês aqui, para a gente começar do zero, para vocês entenderem. Pera aí. Acho que já tá bom. Vamos lá. Então, o arquivo tem... Qual que é? Deixa eu mandar a figurinha aqui. 10. Cada um aqui é um caractere, tá bom, gente? 10, 20, 30, 40, 50. Tá, o arquivo é isso aqui, tá? Então ele não tem nada aqui pra frente, não. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Agora vamos entender. Abri o arquivo, meu cursor veio para cá. Aí eu fiz um fscanf. O que o fscanf%d vai me retornar? Ele vai me retornar 10 e vai parar o cursor aqui.
Tá? Aí ele vai executar de novo. Fscan F, %D, e aí ele vai ler o 20 e vai parar aqui. Aí ele vai ler de novo, vai ler o 30 e vai parar aqui. Aí ele vai ler o 40, vai parar aqui. Aí ele vai ler o 50 e vai parar aqui. Tá? Só que ele ainda não sabe que chegou no final do arquivo. Observe que eu pedi para ler um número, eu pedi para ler 50, não foi? Ele conseguiu? Conseguiu? Conseguiu, então não tem erro. Tá? Ele não sabe que chegou no final do arquivo, ele só sabe que leu 50 e parou. Então, ele está parado no final do arquivo? Está parado, ele está parado lá, mas ele não sabe que está lá. É essa que é a questão, você tem que entender. Então, ele parou, mas não sabe que está lá. Entendeu? Então, assim, eu cheguei no final do arquivo, mas eu não olhei para ver se é o final, então eu não sei. Aí é o seguinte, quando eu perguntar file, end of file, aqui, ele retorna verdadeiro ou falso? Ele não sabe ainda. Então se ele não sabe, ele vai retornar o quê? É falso, que não Vai é o retornar final. falso. Isso. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando eu chamar o próximo fscanf para poder ler um número, aí ele vai virar e falar assim, opa, filho, você está no final do arquivo, é. Aí ele vai retornar a falha e vai pegar lá no EOF e vai falar verdadeiro, que até então estava falso. Então, quando eu tentei fazer essa leitura aqui no final do arquivo e ele viu que ele estava no final do arquivo, ele foi lá e marcou como verdadeiro. Só que acontece que eu acabei de dar um fscanf que falhou. Então, quando ele falhou, o que aconteceu com a variável? Não foi alterada. E o que estava guardado na variável antes? 50. Então, é por isso que ele imprime o 50 duas vezes. Não é porque ele leu o 50 duas vezes. Muito pelo contrário, é porque ele leu uma vez, na segunda vez ele falhou e você não testou. E aí, quando ele fala de melhor implementação, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. E aí, na hora que ele fala que é um bom uso, é por quê? Porque ele faz a leitura e testa se chegou antes de tentar imprimir. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele não fez isso. Aqui ele leu, não testou e já imprimiu. Então ele imprimiu algo que ele tinha lido antes. E aqui não, ó. Aqui ele já fez o seguinte, olha. Leu, não conseguiu, tá? Então aqui ele não conseguiu, igual aqui. Leu, não conseguiu, aí chegou e falou, ó, chegou no final do arquivo? Cheguei. Então ele sai, sem imprimir o último. Então não é mau uso e bom uso, tá? É, você sabe o que você está fazendo ou você não sabe o que você está fazendo. Se você chama uma função que pode falhar e não testa o caso dela falhar, significa que você não está usando ela direito. É isso. Tá? É essa que é a questão. Entenderam? Não sei quem me mandou isso aqui, não me importa. Tá? Mas é que eu recebi uns 3 ou 4 e-mails exatamente com o mesmo problema. Olha, está imprimindo o último duas vezes e tudo. E a razão é porque o file end of file, né, o FEOF, ele não sabe que chegou no final. Tem que ter tido uma leitura antes, que é a leitura que avisa que chegou no final. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor, entendi. E aí, não sei quem me mandou os e-mails, mas todos os e-mails estão relacionados com isso aqui. Então, eu não respondi de propósito, tá? Para poder trazer essa questão para vocês aqui e explicar direitinho. Tranquilo? Pronto, agora é isso aí. Agora Tranquilo. deixa eu ver as dúvidas aqui. O que estava aqui para trás? Deixa eu ver. Vitória, professor. Exercício 3 pede para imprimir a listagem dos alunos e suas respectivas médias. É então para imprimir na tela para o usuário? Além de gravar essas informações de saída ou é só para imprimir no sentido de gravar no arquivo? Não sei, eu tenho que ler aqui. Deixa eu ver o que está pedindo. Imprimir é para sair na tela mesmo, tá? E além de sair na tela, você tem que gerar um arquivo com o nome e a média de cada aluno.
Então, o Ele nosso imprima mantém o mesmo significado? sim. É porque ele quer ver se você leu direitinho, entendeu? Entendi, beleza. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu ainda estou preso no exercício 1. Algum motivo meu FSKF não lê direito. Ou é meu Open que não está certo. André, eu espero que tenha alguma coisa relacionada com o que eu falei na aula até o momento. Entendeu? Espero que seja isso daí. Porque fora isso, eu não consigo imaginar qual que é o seu problema, não. Se você tiver alguma coisa ainda que não está funcionando depois do que eu expliquei aqui, você me manda no e-mail. Tá bom? Aí vamos ver aqui, impedir de abrir de novo. É isso daí. Então as dúvidas que eu recebi no e-mail, já expliquei aqui. Aquela coisa que aconteceu na aula passada, expliquei também. Alguém tem alguma outra coisa para perguntar antes de eu continuar aqui? Eu queria saber, professor, essa semana vai ter só essa lista de exercícios mesmo desses lá de arquivos ou a gente vai ter mais exercícios? Não, desse e da aula 15. Eu já até postei a aula 15 já. Que é a de recursividade? Isso, que é a de recursividade. Só que E eu aí, de coloquei repente, para quarta-feira da semana que vem, entendeu? Talvez eu altere lá para sexta-feira, entendeu? Então eu pego, coloco sexta-feira e coloco a outra sexta-feira também. Não, não preocupa com isso não. Mas tem os exercícios dessa semana e de recursividade para a semana que vem, tá bom? Deixa eu ver o que entendi. que o Arthur Então, essa escreveu ali. semana desses lá de arquivos, aí vai pro dia 23 ou pra quarta-feira, 24, não sei. A data não sei não, deixa eu ver. É isso aí. Mas aí eu pego de recursividade e coloco sexta-feira da semana que vem. Já vou até fazer isso aqui, quer ver? Que aí não fica nada para depois. Deixa eu já resolver isso aqui. Pronto, aqui ó. Então os de recursividade ao invés de quarta-feira eu deixei para sexta-feira da semana que vem. Beleza? E os de hoje. Cadê os de hoje? Cadê? E o de hoje eu vou colocar para terça-feira da semana que vem, para vocês entregarem com a parte do binário. Pronto, já alterei aqui também. Vamos lá. Professor, nos dois primeiros exercícios diz que para fazermos uma função deve retornar somente void. Não, se é uma função já não é void. Entendeu? Com certeza não é void. Para cada exercício deveria fazer o mesmo em binário? Sim. Sim. Vocês vão ver que não tem muita diferença não, mas a resposta é sim. Tá? Eu acho que é isso, né? Já respondi, porque não tem mais aqui. Alguma outra dúvida? Vocês vão ver que não falta muita coisa aqui não, tá? É rapidinho agora. Professor, então, Ah, tipo, é pra literalmente fazer uma função, eu esqueci o nome, mas aquelas que ficam lá em cima, sobre rotina mesmo? você vai fazer uma função, ela tem que retornar um número. Por exemplo, essa aqui, ó. Cadê? Faça uma função que retorne o número de linhas de um arquivo. Então eu espero que ela seja algo desse tipo assim, ó. Eu espero que tenha isso aqui, ó. Né? Porque aí você passa o arquivo, começa com o número de linhas igual a zero, aí você faz tudo que você tem que fazer, conta as linhas e depois você retorna o número de linhas do arquivo. Então, assim, eu espero ver no mínimo isso aqui, ó. Beleza, então, obrigada. A mesma coisa para o 2 aqui, ó. Faça uma função que retorne o número de caracteres de um arquivo. Tá? Então você vai ter aqui, ó. Mesma coisa, mesmo. Caracteres arquivo. Pelo jeito o Atlético fez um gol, né? A gritaria que tá aqui. Aqui em casa também, meu Deus. Tá? Então eu espero algo desse tipo aqui, ó.
Tá? Número de caracteres do arquivo, é o mesmo processo, tá bom? É porque no Git eu fiz 2 soluções e uma delas é com void. Difícil de eu ter feito isso aí, hein, Gabriel? Não vou nem falar que não fiz, não, mas deixa eu conferir aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Obtém número de linhas. Tá vendo? Não, se você tá falando disso aqui, ó. Isso daqui vocês já devem ter notado. Se não notaram ainda, tá mal. Porque a gente já tá chegando no final. Isso daqui é a solução do exercício 01. Então é como se eu estivesse começando ele aqui. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu abro o arquivo, tá vendo aqui, ó, tá pedindo caminho para abrir o arquivo, então eu abro o arquivo, depois eu passo para a função que eu mandei implementar. Aí a função tá aqui. Aí o que essa função faz? Só conta o número de linhas. Volta e mostra que possui tantas linhas. Então a função é essa aqui, tá? Essa é o exercício 1. Só que aqui eu montei todo um contexto para você testar. E aí, na hora que você executa o meu programa, ele fala assim, qual exercício você quer resolver? 1. Então, ele vem, chama esse aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Chama esse aqui para criar todo um contexto e tudo, para você ver ele contando. Bom? A solução dos exercícios 3 e 4 estão fora de ordem, não estão, não. Cadê? Aqui, ó. É porque o 3 e o 4 foram feitos juntos. Porque o 4 ele pede para você modificar o 3. Entendeu? Então, ao invés de fazer o 3 e modificar, eu já fiz o 3 modificado. Para resolver o 3 e o 4 aqui, ó. Tá vendo? Ele pede para você fazer o 3 e o 4 é modificar o anterior adicionando coisa. Então, você pode ver aqui que na minha solução é exercício 3 e 4. Olha como é que chama aqui, ó. Tá vendo? Se você escolher 3 ou 4, ele executa a mesma coisa. Tranquilo? Então vamos lá. Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então beleza. Então vamos continuar aqui para a gente finalizar nosso assunto de arquivo. Seguinte, vocês já viram aqui na aula passada e nos desenhos que eu já fiz hoje e tudo, que toda vez que a gente abre um arquivo, tem um carinha que anda junto, que é esse cursor aqui, ó. Toda vez que você faz uma leitura, uma escrita, o seu cursor anda. O cursor ele sempre indica o seguinte, a próxima posição a ser lida ou a próxima posição a ser escrita, dependendo se você está lendo ou se você está escrevendo, claro. Então, abrir o arquivo tem esse carinha que anda junto aqui, que é o cursor. Okay? E aí o que acontece? Como você vai lendo e ele vai andando sozinho, ou vai escrevendo e ele vai andando sozinho, se eu quiser voltar, se eu quiser avançar, ou seja, se eu quiser andar com esse cursor aqui, sem ser automaticamente. Para eu poder andar com esse cursor sem ser automaticamente, eu tenho uma função que chama fseek. O F de file, né? E o seek para você procurar ou posicionar ele. É o que está aqui, ó. Então, existem ainda outras funções para manipulação de arquivo. fgetC, então eu vou focar só nessa aqui, que é importante, tá? Essas outras aqui vocês já sacaram. fgetC é o quê? Se getC lê um caractere, então fgetC lê um caractere do arquivo. Se gets lê uma linha, então fgets lê uma linha do arquivo. Se putc coloca um caractere, o fputc coloca um caractere no arquivo. Então isso aqui não acrescenta nada. Isso aqui vocês já devem ter sacado desde o início o que é que está acontecendo. Tá? Agora, esse cara aqui é o quente, ó. Esse aqui é que é o legal. Como que eu faço para andar no meu arquivo? Que essa função fseek é que movimenta o meu cursor aqui. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho o seek set e o seek cure.
tá? Que eu vou mostrar para vocês. Esse cara aqui eu vou até riscar de vermelho e vou mostrar para vocês por quê. Tá? Vamos lá. O que o seek_set faz? Ele estabelece a partir do início do arquivo. Então é como se eu virasse e falasse assim, vai para a posição 3, por exemplo, a partir do início do arquivo. Então ele vem aqui no início do arquivo e você fala, você quer ir para a posição 3? Então 0, 1, 2, 3. Aí ele posicionou aqui. Tá? Então isso daqui é o resultado de um fseek. Deixa eu ver qual que é a sintaxe. Eu acho que fseek é o arquivo, o offset, deixa eu conferir. Melhor do que ficar chutando é pesquisar. Isso, o arquivo, o offset, isso, exatamente. Então aqui, ó, posição 3 e a partir do início do arquivo, seek_set. Tá? Então, o resultado dessa chamada aqui faz isso aqui. Então, ele vem para o início do arquivo e posiciona na posição 3, por exemplo, a partir do início. Então, seek_set a partir do início. E o seek_cure é a partir da posição atual. Então, se eu falar com ele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a partir da posição atual que ele está, que é essa, e vai andar 3. Então, 1, 2, 3. Setinho. Tá? Então ele vem, peraí. 1, 2, 3. Vem parar aqui, ó. E aí, se você quiser mover para trás, você passa um número negativo. Então, se eu quiser voltar 2, eu faço... Então, a forma que a gente tem de posicionar o cursor é através do fseek. Lembrando que seek_set é sempre a partir do início do arquivo e seek_cure a partir da posição atual do arquivo, onde o cursor está. Tá bom? E aí o seguinte, tem esse cara que está aqui no slide que é o seek_end. O seek_end é a partir do final do arquivo. Só que por que eu risquei ele? O seek_end, ele não tem a implementação dele definida em todos os sistemas operacionais, vamos dizer assim. Então, cada lugar ele pode ter um comportamento diferente. Como eu não gosto de mostrar para vocês nada que possa ter um comportamento diferente em vários lugares, eu não gosto dele. Mas ele está escrito aqui em algum lugar. Quer ver? Ó? Aqui, ó. seek_end. Deixa eu aumentar para vocês. Aqui, ó. seek_end. Então, seek_set eu já falei, a partir do início do arquivo. seek_cure, né, a partir da posição atual que ele está. E o seek_end. Aí tem um asterisco aqui, ó. Aqui, ó. É permitido as implementações da biblioteca não ter suporte para o seek_end. Entendeu? Então, se você usar ele no seu código, ele não é um código verdadeiramente portável. Tá? Assim, do ponto de vista de padrão de portabilidade. Tranquilo? Então, não usem, tá? Porque o negócio pode funcionar ou pode não funcionar. E esse negócio de fazer um trem que pode funcionar e pode não funcionar, a gente não deve fazer, né? Tem que fazer um negócio que funciona sempre. Tranquilo? Então, seek_end não usem, tá? Vamos lá. E se eu colocar um número negativo, mas tiver no começo do arquivo, vai dar erro? Não sei não, acho que vai dar... Acho que ele deixa no 0. Vamos ver aqui, ó. Mas isso é bem fácil de testar, né, Bernardo? Deixa eu ver aqui. Não fala não. Não fala. Deixa eu ver aqui. Se ele conseguir, ele retorna sucesso. Se ele não conseguir, ele vai retornar alguma coisa diferente de 0, né? E talvez ele retorne um erro e coloque o código lá no ferro.
Não sei te dizer não, mas isso é um trem bem fácil de testar. É só você chegar lá e dar um sig7 e passa -1. Você vai ver que não deve funcionar. Eu acredito que não deve funcionar. Mas nunca testei não, pode ser sincero. Vamos lá. Aí tá Professor, falando. esse FSeek, tipo assim, a gente vai usar ele, por exemplo, eu posso abrir um arquivo para escrever, aí tem lá escrito Leandro Maia. Aí se eu Aham. colocar o cursor na 7ª posição, eu vou conseguir escrever entre Leandro Maia? Sim, mas aí lembrando que você não vai abrir com o W não, né? Aí provavelmente você vai abrir ele com um R+, né? Ou um W+, que significa que você quer abrir o arquivo, mas quer atualizar ele. Ah, entendi, Porque se ok. você abrir só com W, você apaga tudo. Se você abrir com A, não tem jeito de você voltar, né? Então vamos supor que o arquivo está escrito Leandro Maia. Quando você abre com o A de append, você sempre escreve depois do Maia. Você não pode voltar e escrever no lugar do Leandro Maia, não. Entendeu? Então você vai abrir ele com um R+, ou com o W+, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Aí Tipo depois assim, ele... professor, Ah, uma dúvida. Na real, tipo, aí teria Leandro espaço Maia. Aí eu teria, tipo, uma posição só pra escrever. E aí, tipo, se eu continuasse escrevendo, ia ficar em cima do Maia? como assim? Não entendi. Tipo assim, Leandro, aí coloquei cursor na 7ª posição. Ok. Aí eu tenho um espaço pra colocar um caractere e um Maia. Aí se eu coloco meu cursor na 7ª posição e eu escrevo alguma coisa, tipo Vitória, aí vai ocupar a partir desse 7º espaço, incluindo em cima do Maia? Ou não? Sim, Vai dar um sim. espaço e arredar o Maia? Na verdade, você nunca tem espaço não, viu, Vitória? Você nunca tem. Quando você está escrevendo ali naquele espaço, na verdade, você está sobrescrevendo o caractere espaço. Não existe, você tem que imaginar que o seu arquivo ele é contínuo, então não tem salto dentro dele. Não é porque está escrito Leandro e Maia que tem um espaço entre Leandro e Maia. Não, tem o caractere espaço entre essas duas palavras. Então, se você posiciona na 7ª posição e escreve qualquer coisa, na verdade você está sobrescrevendo o caractere espaço. Entendi, mas aí eu estaria sobrescrevendo o espaço e o Maia também, se eu colocar uma Isso. palavra muito grande? Aham, ele não vai fazendo isso aqui não, ó. Entendeu? Ele não vai arredando as coisas para frente não. Quando você escreve isso aqui, ó, e posiciona aqui, o que está acontecendo? Você está substituindo cada caractere que está aqui, ó. Entendeu? Entendi, ok. Não existe esse negócio de arredar, não, tá? Esse negócio de arredar aqui é o editor que deixa você fazer isso. Mas do ponto de vista do arquivo, ele vai escrevendo em cima. Entendi, professor, obrigado. Aí aqui, ó, falando para você verificar as funções em C++, né? Um exemplo. Nem sei se eu estou no site, tô. Né, que aí, o que você tem aqui, né? Get pose e tal, porque tem várias coisas. Em geral, é para você dar uma conferida nas funções que começam com F, tá? E ainda existem funções específicas para arquivo binário, que é o assunto de hoje propriamente dito. E aí o seguinte, qual que é o processo resumido para você mexer no arquivo? fopen, então você abre o arquivo e fecha. Tá? Isso aqui você vai fazer sempre, abrir e fechar. E aí, se você estiver lendo ou escrevendo, você vai usar fscanf se você estiver lendo, ou fprintf se você estiver escrevendo. Né? Existem outras funções, a gente viu, né? fgetC, fputC, então assim, aqui é só exemplo de dois, né? Mas basicamente é abre e fecha e aí faz o que você tiver que fazer no arquivo. E aí vocês vão ver que com binário é exatamente a mesma coisa. Só que agora você tem duas funções. Você vai ter uma função que é fwrite e uma função que é fread. E aí, ao invés de você escrever palavras, escrever texto,
você vai escrever bytes. E ao invés de ler palavras, você vai ler bytes. Tá? Então, vamos lá. Arquivo binário. Variáveis int ou float têm tamanho fixo, por exemplo, 4 bytes. A gente já viu isso. Inclusive, eu até falei com vocês qual que é a norma que define o ponto flutuante. Falei que é I3S754 e tudo. Tá? Mas a mensagem aqui é o seguinte, eles têm tamanho fixo. Tá? Inclusive, quando eu mostro rodando aqui, ó, eu já mostrei para vocês na memória, né? Tipo isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que é o protótipo. Aqui, ó. Já até mostrei para vocês isso aqui, quer ver? Pego aqui minha variável A, vou pegar o endereço dela. A minha variável está aqui, ó. Então eu vou lá, 0137FD00. Tá aqui, ó. Aí vocês já viram que a variável tem 4 bytes. Já mostrei isso aqui para vocês. Então, quando você utiliza números, eles têm tamanho fixo. É essa que é a mensagem que está aqui nessa primeira bolinha. Tá? Números têm tamanho fixo. Só que se você escrever números em formato de texto, eles não têm tamanho fixo. Então, por exemplo, 10 tem 2 dígitos. 5.673 tem 4 dígitos. Né? Se eu nem estiver usando o separador de milhar. Né? 100.364 tem 6 dígitos. Então, quando eu escrevo um número em forma textual, o tamanho dele varia. Agora, quando eu escrevo ele em binário, não. Então, é muito interessante eu utilizar arquivos binários para representar números, para guardar números, porque eles sempre têm tamanho fixo. E uma das principais características que permite a gente andar em coisas com tamanho fixo é a pesquisa não sequencial. Isso que é o quente, que é o legal de usar arquivo binário. E aí a gente vai ver aqui nos exemplos para frente, tá? Mas o legal é isso. Então o que acontece? Se eu estiver escrevendo num arquivo de texto, esses números aqui, vou escrever os próprios, tá? Vai estar lá assim, ó, 10 espaço 5.673 espaço 100.340. Então vai ter isso aqui. Ele está gastando, vou dar mais espaço aqui só para ficar visível, tá, gente? Mas na verdade tem um espaço só. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Peraí, perdi a conta. Eu acho que é 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. Então eu tenho aqui 14 bytes. Tá? Porque cada caractere gasta um byte aqui. Agora, se eu escrever esses mesmos números em binário, eles vão gastar 12, porque cada número gasta 4 bytes, né? Então, vamos lá. Vamos pegar eles. O 10 é fácil de saber que é A, né? Mas vamos fazer todos aqui. Então, 10 é A. O outro é 5.673. Então, é... E o outro é 100.340. Opa, peraí. Beleza. Tá? Então, esses mesmos 3 números, se eu escrever ele em binário, eles gastam 12 bytes. E vamos lá. Qual que é a ideia? Se eu souber que eu tenho números aqui e eu quiser ler o segundo número, o que eu tenho que fazer em binário e o que eu tenho que fazer em modo texto? Alguém sabe? Eu quero ler só o segundo número, tá? Meu objetivo é esse, eu quero ler o segundo número. O que eu tenho que fazer em binário e o que eu tenho que fazer em modo texto? Em binário, você usa o SIG7 e calcula
no segundo número inteiro, ou seja, size off inteiro e duas posições para frente. No caso, uma posição, né? Porque começa do É, zero. uma posição, tá certo. Isso, perfeito, Eric. É exatamente essa a resposta. Então, observe que é o seguinte, independente do número, tá? A gente vai fazer o do texto, mas sua resposta tá corretinha. Independente do número, você sabe que para ler o segundo número, você só tem que pular o primeiro. Então, você dá um F5 e fala, eu sei o tamanho do número, então eu pulo o número. Beleza. Agora, vamos lá, continuando a pergunta. E em modo texto? Como eu faço para ler o segundo número? Você tem que ler caractere por caractere até chegar no barra N ou no barra espaço, ou no espaço. A ideia é mais ou menos essa, tá? Eu consideraria como correta a sua resposta, tá? Mas a questão é o seguinte, observe que não tem jeito de você saber que o 5.673, que ele começa na quarta posição. Entendeu? Porque ele só começa na quarta posição porque o número que está antes dele é 10. Mas se o número que tiver antes dele fosse 100, não era a quarta posição, era a quinta. Entendeu a motivação aqui? Então o que acontece? Você não consegue pular, então você só consegue fazer pesquisa sequencial. O que é pesquisa sequencial? Você tem que passar pelo cara. E passar pelo cara é ler o cara. Entendeu? Não tem outro jeito. Você precisa chegar no segundo número. Você não sabe qual que é o primeiro, você tem que ler ele, porque o tamanho dele pode variar. Agora, quando você está trabalhando com binário, cara, não interessa que número está lá. Você sabe que todos eles gastam 4 bytes. Então não interessa se está escrito 1 milhão, se está escrito 10, se está escrito 100, se está escrito 99, se está escrito 500. Não interessa. Você vai lá e pula os 4 bytes. Então, você consegue fazer pesquisa não sequencial. E isso que é legal. Entendeu? Então, juntando ali com o que o Lucas escreveu, é o seguinte, não dá para pular quando você está em modo texto. Por isso que a gente fala que modo texto, a pesquisa é sequencial. Porque para você achar um cara, você tem que passar pelos outros. E aí, na hora que você está em binário, não. Opa, se você sabe que o número gasta 4, beleza, pula 4. Tranquilo? Então isso aqui é que é o quente, viu, gente? Ó, é a motivação para a gente usar, tá? As coisas binárias. E aí vocês vão ver que, como todas as vezes que você cria coisas, você define o tamanho lá, então você foi lá, criou uma estrutura. Então esse aqui tem tamanho tal, esse não sei o que. É muito mais fácil você guardar o registro inteiro. Você já sabe o tamanho dele. Entendeu? Então fica bem legal. Então vamos continuar aqui, ó. Manipular arquivo, binário. Fwrite e Fread. Já falei, né? Aqui, ó. Tem nada de novidade nesse slide aqui, não. E aqui um exemplo. Olha como que você faz para ler um vetor de texto aqui. Aqui você lê um vetor de números em modo texto, tá? Esse aqui, o que ele está fazendo? Ele abre o arquivo, aí ele parte do pressuposto. Observe que o formato do arquivo é seu, tá? Você que definiu. Aí ele parte do pressuposto que o primeiro número do arquivo é a informação de quantos números são. Então, se eu tenho esses números aqui, o meu primeiro número é esse aqui, ó, 3. Tá? Então, é 3, 10, 5.673, 100.340. Então, ele está partindo do pressuposto que o formato do arquivo é esse. O primeiro número diz quantos números tem lá. E aqui no outro vai ser... Aqui, ó. Vai ser assim. Tá? É isso aqui, ó. É isso que está escrito no slide. Opa, passei de mão, mas tá bom. Beleza. Então, ele está partindo do pressuposto que o formato do arquivo está assim. Então, ele leu. Depois que ele leu, ele foi lá e leu os N números. Tá vendo aqui, ó? All for. Tá? Agora, olha como que ele faz para ler o mesmo vetor quando é binário. Ele foi lá e mandou ler. Olha, qual que é o protótipo do Fread? O protótipo do Fread é onde você quer guardar, o tamanho de cada bloquinho que você quer ler
quantos bloquinhos você quer ler e de onde. Vamos abrir o FRead aqui para vocês entenderem. Não é para adivinhar nada aqui, ó. Então, FRead é o endereço, tá vendo aqui, é um void pointer, é um endereço onde ele vai guardar as coisas, o tamanho de cada bloquinho, quantos bloquinhos você quer ler e o arquivo do qual você quer ler. Tá? Então ele vem aqui, ó, pointer to a block of memory, tá vendo? E aí depois aqui, ó, o tamanho em bytes, o número de elementos e tudo. Então olha só o que ele está fazendo. Primeira coisa é leu quantos números tem lá. Então a primeira coisa que ele foi, leu que lá tem 3. Então tá aqui, ó, 3. A gente escreveu aqui, ó, tá vendo? É ele aqui, ó. Aí depois, o que ele fez? Ele não sabe que cada número são 4 bytes? Aqui, ó. Aqui tem 4 bytes, aqui tem 4 bytes e aqui tem 4 bytes. Então, olha só o que ele fez. Leu, primeiro ele guardou espaço, né? Gerou, mas isso aqui é igual, a linha 10 de um é igual do outro. Né? Que isso aqui é reservando espaço na memória. Isso aqui é igual. Tá? Não é o foco do slide. Olha só o que ele fez. Qual que é o tamanho do bloco? Ah, é o tamanho de um inteiro. E quantos inteiros são? Ah, os N. Os N que estavam escritos lá no arquivo. Então, lê para mim N inteiros. E guarda onde? Guarda no V. Tá vendo? Não tem for, não tem nada. Porque você já sabe que o tamanho do inteiro é aquele lá. Então, você mandou ler 3 inteiros. Gente, isso aqui é legal demais, ó. Tá vendo? Quando você sabe usar o negócio, eu falo assim, ah, gente, nem vou usar esse negócio de texto mais não. Entendeu? Só que é um aprendizado. Você começa fazendo com texto, tudo, para você ver, mas daqui a pouco vocês vão ver que vocês vão estar usando binário para tudo quanto é lado, porque o negócio é muito mais prático de usar. Olha aqui, ó, para ele poder escrever, tá? Escrever da mesma forma, tá? Ele está partindo do pressuposto que a primeira coisa é o número, tá vendo? E depois ele escreve os números. Então, naquele exemplo lá, a primeira coisa que ele vai escrever é o 3, depois ele vai escrever o 10, o 5.673 e o 100.340. Aqui, ó. Só que olha só, e quando é binário? Quando ele é binário, ele diz assim, ó, primeiro eu vou escrever o N, então aqui ele foi lá e escreveu o 3, e depois... Ó, depois você vai escrever N bloquinhos de tamanho inteiro. Então ele foi e escreveu numa tacada esses caras todos aqui, ó. Gente, olha que lindo que é isso aqui. E aí ele está dando exemplo aqui de uso, tá? Os arquivos não são intercambiáveis, tá, gente? Pelo amor de Deus. Um está em modo texto, o outro está em binário. Ah, ele gera coisa completamente diferente. Se você escreveu no arquivo em modo texto, lê ele no modo texto. Se você escreveu nele em modo binário, lê ele no modo binário. Bom? E aqui, ó, olha isso aqui que legal. Ele pega e escreve a estrutura inteira. Aqui, gente, tem um probleminha que é o seguinte. Tem várias coisas aqui que eu não faria, né? Mas eu não tô aqui para discutir isso agora, não. Mas uma das coisas é o seguinte. Tá vendo esse DISC 5 aqui? E aí depois está escrito matrícula 6. O que está sugerindo aqui? Né? Vamos dizer assim. Está sugerindo que você pode ter 6 matrículas, né? 6 disciplinas, e cada disciplina tem 5 caracteres. Tá? É isso que está escrito aqui. Né? Porque você criou um tipo chamado DISC, que é um vetor de caractere de 5 posições. Então está aqui. E aí depois você criou um vetor chamado matrículas de DISC, cada um pode ter 5 posições. Então você pode ter até 6 disciplinas. Então deixa eu anotar isso aqui para vocês entenderem. 6 disciplinas
E cada disciplina, código com até 5 caracteres. Tá? Então é isso que está escrito aqui, mesmo que não esteja fácil de visualizar. Então você sabe que isso aqui gasta 4 bytes, isso aqui gasta 4 bytes, isso aqui gasta 30, e esse aqui gasta 6 vezes 5. Então, um registro gasta 30 com 30, 60, 64. Então, um sizeof de reg aluno tem 64 bytes. Ok? Todo mundo está acompanhando até aqui? Mais ou menos. Mas, Sim. tipo assim, dentro da struct a gente tá criando. O que é esse disk? O disk está aqui em cima. Ó. O disk é um novo tipo, né? Tá vendo que está usando um typedef? É um novo tipo chamado disk, que ele é um vetor de 5 posições de caracteres. Então, quando eu escrevo disk, é como se eu estivesse criando um vetor de 5 caracteres. E aí, quando eu crio um vetor de 6 posições de disk, é porque eu estou criando uma matriz. Né? É como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadê? Assim, né? E cada um deles tem 5. Certo? Certo, faz sentido. Ah, então, um sizeof de reg aluno tem 64. Tá? Ele retorna 64, que é o número de bytes dele aqui. E olha só o que ele está fazendo. Ele está criando um vetor de reg aluno. Então, a gente já sabe que se eu der um sizeof em dados, ele retorna que número para mim? 64? Não. O dobro de 64? Porque são dois números de registros? Não Porque sei. são 2 registros. Isso, ele retorna para mim 128. Porque são 2 registros. Cada registro tem 64 bytes. Só que eu criei um vetor de 2 posições de registro. Tá? Aí é o seguinte, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa que eu não gosto aqui. Não é que está errado, mas eu não gosto. Tá? O que acontece? Nós sabemos que quando a gente escreve uma string, né, que é o que está entre aspas duplas, e coloca aquilo num vetor, ele copia caractere por caractere que está lá dentro. Nós já vimos isso, nós já tivemos essa aula, não vou voltar nisso aqui não, só relembrando vocês. Só que a gente já viu que quando a gente escreve entre aspas duplas, ele coloca um /0 para a gente lá, que é o nosso terminador de string. Só que aqui o cara criou espaço para o código da disciplina com exatamente 5 caracteres. Que é o que está aqui, ó. Então, não tem espaço para o /0. Significa que eu não posso dar um printf%s nessas matrículas. Tá? Por que eu não posso? Porque não é uma string? Porque não tem /0. Né? Ou seja, não é um string. Entendeu? Porque eu venho aqui, mando escrever 5 caracteres, só que quando está entre aspas dupla, ele sempre coloca o /0. Só que não tem espaço para o /0. Então não tem espaço, ele não põe. Entendeu? Então o que acontece? Eu não tenho uma string ali, então eu não posso dar um printf %s ali, por causa de uma economia porca de 1 byte. Entendeu? Que no caso aqui são 6 disciplinas, 6 bytes. Então, por causa de uma economia dessa, eu não posso dar printf %s usando esse cara aqui. Então, qualquer um que já tenha assistido alguma aula minha, sabe que eu faria isso aqui, ó.
né? E aqui seria número, caracteres, disciplina. E depois um outro aqui para número de matrículas e por aí vai. Tá? Eu jamais faria isso aqui. Bom, agora deixa eu ler aqui o negócio ali. E reg aluno vai continuar com 64 bytes? Porque reg aluno, ô Caio, não é a variável. Reg aluno é o tipo da variável. Ele é uma estrutura. Então você não tem a variável ainda. Tá? E reg aluno vai continuar com 64 bytes, mesmo se você colocar só 3 matrículas, por exemplo? Sim, porque reg aluno é o tipo. O tipo não importa se você cria ou não cria variável. É o tamanho do tipo. O tamanho dele é 64. Entendeu? Mas, professor, ali dentro tem disque matrícula 6. Aí se colocasse matrículas 3, aí diminuiria a quantidade de bytes, não? Não, se você colocasse 3, sim. Mas a pergunta dele não foi essa. A pergunta é, tendo espaço para 6, mesmo que eu escreva 3, ele continua gastando 64? Foi isso que ele perguntou. Ah, tá, entendi. Entendeu? Se eu diminuir para 3, é lógico que muda o tamanho. Né? Porque aí ao invés de ser 6 × 5, vai passar a ser 3 × 5. Mas não foi isso que ele perguntou, não. Entendeu, Caio? Então o que, que acontece? Você reservou espaço para 6 disciplinas. Mas se você usou 3, o problema é seu. Entendeu? Você foi lá e reservou espaço para 10. Usou 4, o problema é seu. Ele está gastando espaço para todos eles. E, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente usa a alocação dinâmica. Lembra? Mas o importante aqui, ó, é vocês verem o seguinte. Olha como que o cara escreve esses registros tudo aqui, ó. Tá vendo? Uma linha, ó. Olha que lindeza isso aqui, ó. Fwrite, dados, né? Porque o dados é esse cara aqui. Size of reg aluno. Quanto que é size of de reg aluno? 64. Então, o tamanho do bloco é 64. E nregs, 2. Então, ele vai escrever 2 blocos de 64 bytes. E onde que estão os 2 blocos de 64 bytes? Está aqui, ó, no dados. E por que não tem comercial aqui? Vamos ver se alguém ainda lembra disso. Porque é um vetor? Isso, porque o Porque é uma nome do string. vetor já é o endereço de onde o vetor começa. Entendeu? Se eu escrever comercial ali, muda o resultado? Acho que não. Só não é necessário, né? Exatamente. Ele não muda o resultado. Porque o endereço do vetor é a mesma coisa do nome do vetor, que é onde ele começa, tá? Que é o endereço da primeira posição. Então não muda não, tá? Então é só para mostrar para vocês a beleza da gente usar alguma coisa binária. Sabe? Você chega e vem e fala assim, eu já sei o tamanho, vá lá, escreve lá. Entendeu? Não tem que ficar com for, não tem esse negócio de agora eu vou ler aqui, não sei que tamanho que é. Vamos lá, pergunta para vocês. E se eu quiser ler só o registro do João? Eu não quero ler o da Maria. O que eu tenho que fazer? Você só Dá um lê os primeiros F-seek. 64? Hã? Dá um Aliás. F-seek e pula ou lê só a Maria. Então, mas olha só que lindo. Eu posso simplesmente chegar e fazer isso aqui, não posso? Ó. Fopen, Fopen, abrir o arquivo, tá? Aí faz de conta que o arquivo chama registros. Tá? Foi abrir o arquivo. Aí na hora que eu abrir, ele já está no início. Aí eu vou e dou um F-seek. Aí eu dou um F-seek de quê? Registros. Quanto que eu quero pular? Eu quero pular size of de reg aluno. E eu quero pular quantos? Sei lá, eu quero pular só o primeiro. Então eu vou pular um registro. Entendeu? A partir de onde? A partir do início. Pronto. Então eu pulei a Maria inteira. Então eu já cheguei e faz de conta que aqui metade é Maria e metade é João. Ele já veio parar aqui, ó. E aí depois o que eu faço? Fread. Onde que eu vou escrever? Faz de conta que eu já tenho a variável, né? Faz de conta que já está aqui. Vou ler um bloquinho de reg aluno. Quantos blocos você quer? Eu quero ler um só. De onde? Lá do registros.
Olha aí. É muita alegria, né? Ô, professor, Ah, eu não entendi muito bem. Tipo assim, quando a gente faz o F-Write, então a gente tá, tipo, só meio que criando. A gente tá só escrevendo bytes, então, tipo, a gente tá separando um espaço pra alguma coisa? o F-Write você está escrevendo ele, não está reservando espaço para nada, não. F-Write é escrever e F-Read é ler. Agora, se você quer ler, se você está lendo do arquivo e vai jogar alguma coisa dentro do seu programa, aí você tem que ter, claro, espaço para ele. Então, em geral, antes de você ler, você vai dar um malloc. Né? Que você vira e fala assim, eu quero ler um registro. Então, eu preciso ter o espaço para ter o registro. Então, eu dou um malloc, reservo espaço para ele e leio. Mas, tipo assim, por exemplo, agora a gente guardou dentro de um arquivo essas informações do João da Maria. Isso. Aí no F-Write a gente foi e colocou essas duas informações em dois bloquinhos, digamos assim. Escreveu isso Mas aqui, no ó. arquivo, só que em binário. E aí Isso. estaria escrito tudo isso da Maria e do João, Sim, foi escrito tudo isso aqui. só que em binário. Desse Entendi. jeito. Quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir copiar e colar isso aqui rápido. Na verdade, eu não vou conseguir copiar e colar. Mas eu acho que eu consigo fazer rapidamente. Deixa eu ver aqui. Como é que chama? Nossa, que nome. RAR. Deve ser registro acadêmico, né? Um nome desse, RAR, né? Seis. Será que agora eu já consigo copiar? O que é que tá? Diz que eu já tinha feito. O que é que tá? Por que você colocou dois pontos e vírgulas aqui na 14, professor? Não, aqui tem nada a ver, não. Mas não é isso o motivo do erro, não. Porque saiu sem querer. O que é que eu tô fazendo de errado? Int RA, char nome 30. Não é porque tá escrito matrícula. Deixa eu ver qual que é a mensagem de erro aqui. É engraçado. O que é que ele tá reclamando aqui? Deixa eu ver. Isso aqui não é. Diz que... Engraçado, não sei o que é que ele tá reclamando aqui agora, não. Matrícula. Deixa eu ver. Será que eu estou esquecendo de fazer alguma coisa antes? Type def, char, disk 5, reg, int, ra.